Sonora com o técnico Luizinho Vieira. Luizinho, primeiramente, boa tarde. As duas perguntas iniciais é de Romulo Almeida, GE.com Amazonas. A primeira, o time deve ter muitas mudanças em relação ao jogo contra o Manauara? A pergunta ela tem o seu sentido em relação ao resultado final, né? O trabalho ele é a longo prazo, né? E claro que a gente começou com uma boa base, algumas alternâncias no primeiro jogo, né? O primeiro tempo eu não gostei com as condições iguais climáticas, né? O segundo tempo ficou muito fora da realidade, com o campo impraticável. Mas o nível de competição do segundo tempo, ele me agradou muito em relação ao primeiro tempo, né? É sobre mudanças. Futebol é repetição, então a gente tem que procurar repetir principalmente os conceitos que a gente colocou e que funcionaram muito bem, né, ao longo do ano passado, principalmente com esse grupo aqui. Passar para o nosso torcedor que o grupo na sua totalidade ele treinou muito na pré-temporada, uma pré-temporada curta, então a gente vai procurar crescer ao longo dos jogos, né? E principalmente da parte física, para ficar mais evidente tudo que a gente se programou. Então esse trabalho gradativo, a comissão está muito atenta a isso, do crescimento do grupo, mas é importante isso, né? Ter esse discernimento para a gente poder continuar evoluindo dentro da competição. A segunda pergunta também do Rômulo. O pedido para jogar na arena veio da comissão técnica por ser um campo com gramado melhor e um local com mais estrutura? Também. Eu até falei isso na coletiva pós-jogo. A gente tem que entender o crescimento do Amazonas, né? As competições que ele vai enfrentar, as dificuldades que a gente vai enfrentar em relação à Copa Verde, a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série B, né? E para isso a gente também vai enfrentar todos os gramados com uma condição muito parecida com a arena, né? E tentar fugir um pouquinho do que a gente enfrentou no segundo tempo, né? Pode se comentar, tá arrumando desculpa. Não, muito pelo contrário, a gente está projetando o que a gente vai enfrentar. Como eu falei, na sua totalidade a gente precisa continuar evoluindo para chegar nesses jogos decisivos, né, mesmo dentro do estadual, e estar pronto para poder fazer bons jogos. Agora, duas perguntas de Altair Maia, da TV A Crítica. A primeira, tirar o Rubens no intervalo em um jogo onde a bola alçada na área era a melhor opção, tendo em vista as condições do gramado no segundo tempo, talvez não tenha prejudicado o Amazonas a correr atrás do resultado no segundo tempo, já que ele era um jogador de 1,90 e daria muito trabalho para a defesa adversária pelo alto? É uma boa pergunta, né? Mas como eu falei, o projeto ele é a longo prazo, então a ideia também de colocar algumas peças que são importantes, né, dentro do processo, para a gente avaliar. Na hora que a gente entrou dentro do vestiário também, a chuva não era tão intensa, na saída se colocou e a decisão já tinha sido tomada, enfim. Mas como eu falei, a gente está atento à sua totalidade, ao grupo, né? Claro que agora a gente procurar trabalhar bem no jogo, né? Procurar construir a vitória, mas merecer a vitória, até para dar consistência aos conceitos que a gente colocou, né? E como eu falei, continuar evoluindo para poder chegar dentro agora do primeiro turno, nos jogos decisivos, muito competitivo, né? E pronto para poder decidir e chegar à final da competição. A segunda do Altair. No primeiro tempo, o que faltou para o Amazonas conseguir controlar melhor o lado direito da defesa, tendo em vista que foi o lado que o time mais sofreu com os ataques do adversário? A gente sofreu um pouquinho em alguns contra-ataques, né? A gente também criou por ali com o Patrick, com o Tavares, boas oportunidades. A gente não está no nível ainda de ritmo de jogo, né? Que ao longo do jogo você vai conseguir controlar o jogo sem bola com mais facilidade. É o início do trabalho, principalmente do quesito físico, de crescimento. A gente viu no final do jogo, apesar do pouco tempo que a gente trabalhou e o adversário com bem mais tempo,
A gente não viu nenhum atleta nosso com cãibra, muito pelo contrário. O adversário se colocou de repente com mais dificuldades para poder se manter com o resultado. Isso também mostra que o adversário também vai crescer, mais ainda do ponto de vista físico. Enfim, a competição é difícil. Todos os jogos contra o Amazonas serão difíceis, né? Até porque é um processo natural, né, de querer chegar no nível bom, de tentar jogar um campeonato brasileiro, e o Amazonas tem essas portas hoje. Mas eu tô satisfeito com o crescimento do grupo, não com o resultado, é óbvio que foi péssimo, e por isso a importância do jogo de amanhã, de fazer um jogo consistente e vencer. Agora a última para encerrar, do Matheus Aquino, GE.com Paraíba. Professor, na última rodada o Flamengo jogou aqui, o Tite deu uma declaração no final falando que o Campeonato Carioca era o mais difícil, mais competitivo do país. E a pergunta dele é justamente em cima disso, para saber a opinião do senhor como treinador. Ele está entrevistando um de cada estado. Ele queria saber a sua opinião como um treinador do Amazonas, se o Carioca é de fato o estadual mais difícil e se não, qual, na sua opinião, é o mais desafiador? Bom, assim, numa escala, eu acho o Campeonato Paulista, pelo investimento, pelo aporte financeiro, mais difícil do que o Campeonato Carioca. Também trabalhei dentro do Campeonato Carioca, tem um aporte financeiro menor. Então, se a gente colocar que o dinheiro tem a sua importância, né, numa escala, de repente, o Campeonato Paulista ele está à frente, depois vem o Campeonato Carioca, charmoso, visibilidade, uma mídia do eixo Rio-São Paulo, né? Mas o Campeonato Gaúcho é difícil, o Campeonato Mineiro é muito difícil, o Campeonato Amazonense é difícil porque você ser protagonista da competição, ele é sempre mais difícil do que você procurar ter uma ideia de jogo diferente, né? O Amazonas não pensa pequeno, como a gente viu na reta final, como é a sua trajetória em 4 anos aí. Então, procurar se colocar como protagonista da competição, né, de tentar se impor dentro dos jogos, né? Mas especificamente para mim o Paulista hoje, pelo aporte financeiro, ele está à frente do Campeonato Carioca. Fechado, professor, obrigado.